E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Que Deus nos abençoe mais este dia. Cumprimento a todos, desejando um bom dia, com paz e a vitória sobre o engano. Que Ele nos conceda, que o Senhor Jesus Cristo nos conceda esta sabedoria e o conhecimento para permanecermos na perfeita doutrina que nos foi passada pelos apóstolos e profetas. Porque todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Agora, quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. E se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, tampouco saudeis. Eu estou lendo primeira carta de João, ou melhor, segunda carta de João, a partir do verso 6. Bem, o espírito do anticristo, o espírito da besta, ele está na terra. É este espírito do engano. E como sempre se fala, ele tem capacidade, unção para fazer tal coisa. Mas você que tem atentado para a verdadeira doutrina de Cristo, minha irmã, meu irmão, você não será enganado por nada. Anote isto, é o verso 9 da segunda carta de João. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Prevaricar é saber que tem que fazer uma coisa e não faz por omissão. Quando eles ensinam errado, eles sabem que tem que ensinar certo, mas permanecem no erro. Porque, vejam bem, o pastor é um servo. Agora, quando eles transformam o pastor em uma personalidade e não um servo, uma personalidade que deve ser quase adorado e por fim adorado, ele é o comandante da nação. Essa aí não é a doutrina dos apóstolos. Então aquele homem, ele faz o que quer. Quantas vezes já ouvi alguém dizendo, bom, isso não está na Bíblia, mas o profeta pode fazer esta inferência. Não, não pode. Quando ele sai da doutrina, da linha, ele prevaricou. Agora, quem persevera na doutrina de Cristo, ele tem tanto o Pai como o Filho. Por isso é que é necessário que nós tenhamos o conhecimento. Tanto que é falado sobre o conhecimento de Deus, buscar nas Escrituras. Porque uma hora ele vai falar algo que não encaixa com as Escrituras, e aí você perdoa ele. Logo ele fala outro, logo você perdoa ele, mas ele é muito bom, ele é muito eloquente,
Ele é carismático, logo ele vai se tornando uma personalidade anti-escriturística. Este espírito do engano já está na terra desde o princípio. Enganou a Eva. Ele vem enganando as nações. Ele não tem recebido o poder que vai receber para terminar com este domínio de posse que o Satanás tem sobre a terra. Apocalipse capítulo 13. Vi ainda, verso 11, vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta, na sua presença faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Vejam bem o perigo dos sinais, dos milagres. Ele seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que ele foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Olha, o espírito do engano, ele usa a própria palavra. Ele usa a própria Bíblia. Ele seduz. Ele faz milagres, ele faz sinais. Até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que ele foi dado executar. Preciosos irmãos, alguém torceu as Escrituras um pouquinho para você, tirou ou acrescentou? Não precisa se preocupar. Refuta. Examine. A gente sempre procura fazer isso porque o espírito do engano, ele é sutil. Ele vem com astúcia. Porque esta besta, que saiu a primeira besta, olha, ela vai enganar a todos os habitantes. Somente aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, não serão enganados. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro. Seu nome está no livro. Por isso você ama a Escritura como ela é. Você não tem prazer somente em reuniões legais. O culto tem que ser muito legal. O culto tem que ser bom, de adoração, de louvor a Deus, de exaltação a Deus.
Não um culto para exaltar um pregador, se torna uma personalidade. Quando ele vai pregar, então aquilo ali é uma personalidade que vai falar ao povo. A simplicidade, a humildade cai por terra. E a exaltação a um dom cresce. Esse é o espírito do anticristo. É o espírito do engano. Nós somos irmãos. Tem os que falam, os que pregam em silêncio. Cada um tem a sua função. Somos o corpo. Cada célula tem a sua função. E cada um defende a outra. Cada célula defende a outra célula. Não inveja a célula. Um órgão não inveja o outro órgão. Um órgão procura proteger o outro. A mão protege os olhos, a boca, o ouvido. E cada célula do sangue protege todo o corpo, lutando contra vírus, bactérias. Então você tem a fé de Cristo. Você tem o amor de Cristo. Isto refuta tudo aquilo que vem contra o seu irmão, sua irmã, porque o amor de Deus em seu coração executa a palavra. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo não é uma filosofia, não é algo estamposo, brilhante, maravilhoso, é simples. É a palavra como ela é. Agora, o espírito do engano sempre vai ter que ter uma grandeza para oferecer. Agora, vejam bem, o seu nome está escrito. Por isso você ama as Escrituras como ela é. Exatamente aquilo que João escreveu. Você não prevarica contra as Escrituras. Você ama ela como ela é. Você ama a Escritura. Se ela te fere, você ainda a ama. Mais ainda, se ela te corrige, se ela te exorta, aí que você ama mais as Escrituras. Porque quem ama a disciplina, ama a vida. Quem aborrece a correção, aborrece a sua alma. Então, quando alguém corrige com amor, nós devemos amar a correção. Então é isto. Nós amamos a correção, nós amamos a doutrina de Cristo. Não uma segunda doutrina. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 14, ele nos diz: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo. Hoje eu quero Cristo. Porque Ele é o único, que é o mediador entre nós e Deus. Não tem ninguém que é mediador, é somente Cristo. Hoje você também quer Cristo. E quando é que você quer Cristo? Quando você quer a sua palavra pura, sem mistura de credos diferentes, de dogmas, sem liberalismo, sem legalismo. O legalismo é o que mais engana, porque ele tem uma aparência.
mentirosa de santidade. Mas ele é nojento diante de Deus. Esse não faça, não coma, não ouça, é legalismo. Eu peguei um espírito ouvindo um pregador no rádio. Que coisa, hein? Cristão que pega espírito tão fácil. Examine o que a pessoa está dizendo. Ou só um homem na terra que falou a verdade. Os demais não. Observe esse legalismo desse não coma, não bebas, não proves, não ouça. Examinai todas as coisas, diz Paulo, e retendes o bem. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus nos abençoe e nos ajude. Em nome de Jesus Cristo. Examinai as Escrituras, porque vós dizeis que tem nela a salvação, e tem mesmo. E elas testificam de mim, porque eu sou a vida, disse Jesus. Examine a Bíblia, não deixe ser levado por uma pregação bonita, eloquente, e que muitas vezes o engano está sutilmente escondido ali e você não percebe. Em nome de Jesus Cristo, tenham todos um ótimo, maravilhoso dia. Amém.